O papel do marketing na transformação digital de empresas e negócios é o papo que a gente vai falar aqui hoje. E hoje eu estou aqui com o André Siqueira, da Resultados Digitais, cofundador da Resultados Digitais. Antes da gente começar esse papo de fato, me conta um pouquinho da tua trajetória e a tua trajetória, inclusive, dentro da RD. Legal, bom, primeiro um prazerzaço estar contigo, Edu. Acho que a gente tem tido uma parceria aí de anos e é um super prazer para mim estar junto e poder compartilhar um pouquinho mais aí com a sua audiência. A gente começou a RD há pouco mais de 8 anos. Nós, os 5 cofundadores, trabalhávamos juntos antes em outra empreitada. E a gente percebeu nessa empreitada que pouquíssimas pequenas e médias empresas entendiam que marketing digital era algo para elas, era algo viável, era um bom caminho. Elas não tinham nem ferramenta, nem metodologia, nem forma de fazer isso na prática. E daí surgiu a ideia de começar a RD, né? Então, até quando você pergunta de trajetória, eu acho que a trajetória da RD tem sido super legal, aprendi muita coisa. Fui de um time do zero a hoje a gente tem mais de 700 funcionários, já tive um time com mais de 60 pessoas, mas eu comecei a empreender super cedo, né? A RD foi a grande empreitada. Eu tive algumas experiências antes com vendas corporativas. Legal. Foi quando eu senti um pouquinho da dor de não fazer um bom marketing digital, fazia cold call, tentava vender, vi o quanto era difícil. Bateu bastante cabeça ali. Nossa, muito, assim, era um martírio para mim, porque ligava, as pessoas não me conheciam, não estavam interessadas no tema. Eu até gostava muito de fazer a venda a partir do momento que eu conseguia marcar uma reunião, mas esse primeiro contato me doía, me incomodava muito. E foi inclusive quando eu comecei a entrar um pouquinho mais em técnicas de marketing, descobrir um pouco mais do inbound marketing como um caminho para solucionar isso. E aí, desde que a gente fundou a RD, tem sido uma trajetória super legal de crescimento. Legal. Mais de 80 milhões captados em investimento, mais de 12 mil clientes, 700 funcionários, em um período que eu acho relativamente curto de tempo. Então, é um crescimento bem legal. Dentro dessa história de começo, né, de resultados digitais, quais foram os anseios, assim, quando conquistaram os primeiros clientes? Que desafios existiam? Não só do ponto de vista interno, ou seja, como empresa, tracionar e etc., mas do próprio mercado, na absorção do que é a maturidade do marketing digital naquela época, enfim, a própria automação naquela época. Me conta um pouquinho desse período. Internamente, a gente, antes de ter o produto, começou vendendo, na verdade, uma consultoria. Porque, basicamente, a gente não tinha investimento, então era uma forma de rentabilizar já no curto prazo. Até ter uma versão do produto que a gente ia conseguir vender ia demorar muito, a gente não ia conseguir se manter com investimento próprio, mas mais do que isso, fazer a consultoria foi uma forma muito legal de conhecer mais do cliente, de vivenciar melhor o dia a dia dele, a dificuldade dele. E aí, a partir disso, a gente conseguiu ser muito mais assertivo no produto. A gente conseguia entender que tipo de coisa realmente ia resolver o problema dele, a gente fazia algumas simulações antes de ir para o desenvolvimento. Então, a gente, como empresa, tinha muito esse estágio de validar que aquilo que a gente estava solucionando era um problema real, era um problema concreto, era uma dor das empresas e que elas estavam dispostas a pagar por isso, para que a gente avançasse no desenvolvimento do produto. E o que a gente tinha muito de desafio naquele momento para o cliente, né, na entrega com o cliente, na visão dele, era desenvolver basicamente o que seria a metodologia, desenvolver o que seria o passo a passo, qual que é o melhor caminho. A gente já tinha feito, eu já tinha feito inbound marketing nessa empresa anterior, já tinha estudado muito, mas não era como é hoje, né? Se Talvez você muitas entrar no blog, e poucas respostas, né? Se você entrar no blog da RD, já vai ter lá um passo a passo, um como fazer isso, como fazer aquilo, tudo detalhadinho, e não tinha nada disso, a gente tinha que criar aquilo do zero. E, óbvio, foi uma jornada de muito aprendizado também, o que faz primeiro, o que faz depois, quando entra cada coisa, quanto investir. Várias coisas a gente errou, várias a gente acertou, várias outras a gente foi otimizando e acertando até chegar num modelo que faça mais sentido, que é o que a gente promove bastante hoje. E esse modelo que tem hoje, do ponto de vista da evolução, agora olhando novamente resultados digitais e mercado, quais são os desafios de hoje, né? Ou seja, o mercado 8 anos depois completamente diferente, não sei se é completamente diferente, você pode dizer, maturidade do mercado de modo geral, comparado ou às pequenas empresas, médias ou grandes, e dentro da própria RD. Que desafios são os de hoje, né, do ponto de vista de empresa e mercado?
Eu acho que começaram a acontecer algumas coisas, né? Então, imagina que estava todo mundo preso aqui num ponto A, numa cidade, e a gente começou a levar os ônibus ali para tirar a galera e levar para uma segunda cidade. Eu acho que os desafios que vieram foram dois principais, né? O primeiro para a galera que chegou na segunda cidade, no ponto B, você tem que ter um caminho diferente, um outro passo, e isso é bastante desafiador. Ou seja, como é que eu falo com os dois ao mesmo tempo? Como é que eu tenho uma comunicação que serve para quem não saiu do lugar, para quem está saindo do zero, que precisa aprender e quer muito ainda? A gente escuta bastante falar de saturação. As estimativas que a gente tem hoje são de 20 mil empresas usando um software de automação de marketing no universo brasileiro de 18, 19 milhões de... ínfimo, né? É assim... Mas acho que é um pouco da leitura da bolha assim, que a gente vive e acaba... Com certeza, com certeza. Primeiro que assim, a gente quem mais faz inbound marketing? Quem vende isso. Sim. Então, se você está nesse mundo de conversar com a David, conversar com a RD, curtiu a página de um delas, acabou. Você já entrou na segmentação de mais 15 outras empresas que estão fazendo inbound marketing, vendendo inbound marketing. Já vai aparecer para você vários anúncios de e-book, de webinar, de outras coisas, você vai achar que aquilo está saturado, mas você está numa bolha. Vai conversar com o seu médico, com o seu dentista, vai conversar com a sua família, com gente que trabalha em outros mercados, tem outras vivências, você vai perceber que para o consumidor ainda não chegou essa visão da forma tão ampla quanto a gente acredita. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Você saber que tem muita gente ainda para entrar no zero e você conseguir manter uma linguagem simples, acessível, didática e que converse com essas pessoas ao mesmo tempo em que você consegue manter a sua conexão com quem já passou desse estágio, com quem já está muito adiante, quem já está muito avançado e que precisa continuar dando os próximos passos e precisa continuar crescendo. E o outro ponto que eu acho que surgiu também é a estrada começou a ficar mais movimentada. Por mais que eu acho que ainda esteja longe o ponto de saturação, tem muita coisa que aconteceu nesse período que tornou o trabalho mais difícil. Eu me lembro que quando eu criei a página da RD no Facebook, por exemplo, o nosso alcance era de 25% por publicação. Bons tempos, né? Hoje, se você tiver 0,5%, tá um resultado legal, já está acima da média, né? O custo por AdWords era mais barato, a palavra-chave. O Facebook Ads, quando começou, era muito mais barato. Mas você acha que isso inviabiliza hoje as empresas que já estão começando a dar os primeiros passos, estão entrando agora nesse processo? De alguma maneira isso inviabiliza ou são só as regras que mudaram? Eu acho que não, com certeza tornou um pouco mais difícil, um pouco mais demandante, mas não inviabiliza e, pelo contrário, torna cada vez mais necessário fazer esse processo, porque o cliente, eu costumo dar de exemplo a criação de websites, né? Então a gente, não sei quem vai lembrar de 90 e poucos, anos 2000, começo dos anos 2000. Eu não lembro, não faço a mínima ideia do que seja. Não chegou nessa idade ainda, né? Eu acho que nesse período a gente falava muitas vezes da criação de website como um diferencial. Sim. Né? Você tem que ter um site para o seu negócio estar na internet e isso vai te ajudar a se diferenciar da concorrência. E era verdade, né? Naquele momento era um processo ali de digitalização, digamos assim, né? Tinha esse contexto. De repente, todo mundo começou a ter website e isso não virou mais diferencial, isso virou obrigação. E hoje um negócio que não tem site, não existe, né? Ele não existe, ele é bizarro, é quase inimaginável. Não que se cavucar, você vai achar um case ou outro, alguma coisa, porque toda regra tem as exceções, mas no geral não existe. Eu vejo o inbound marketing indo muito por essa linha, né? Então, dificilmente eu vou querer comprar de uma empresa que eu não sei qual é o nível de qualidade dela, eu não sei quão bem ela conhece do assunto, eu não sei... eu não consigo encontrar ela quando eu pesquiso no Google, quando eu pesquiso pelo tema. Então, de alguma forma, isso vai virar obrigatório também. E aí a gente precisa conseguir encontrar os diferenciais a partir daí. Mas o fato de ter ficado mais difícil não faz com que você não tenha que fazer. Pelo contrário. E o que você acredita dentro desse cenário de primeiras iniciativas dessas empresas que querem, de fato, começar, né, de fato, o trabalho de marketing digital? Por que você acredita que demorou tanto tempo, principalmente para as empresas maiores, né? Eu observo que começou a entrar no radar só agora, né, para as empresas grandes.
o trabalhar com marketing digital, trabalhar com inbound marketing especificamente, ao que você atribui com exceção ao fato de que elas são naturalmente mais lentas, né, do ponto de vista decisório, etc. Você acha que tem mais algum outro fator que leva a isso? Com certeza. E eu acho que a gente se aproveitou muito disso por próprio crescimento da RD. Perfeito. Porque a gente focou em pequenas e médias. E pequenas e médias, elas não tinham um processo estabelecido de marketing, não tinham um caminho, viram nisso a possibilidade. O que eu acho que é diferente nas grandes, acho que toda empresa, quando fica grande, você traz uma complexidade natural, você tem muita coisa legada, então qualquer mudança vai afetar um histórico, e aí ela tende, de fato, a ser mais lenta. Mas fora isso, eu acho que tinha um modus operandi muito particular que afetava significativamente a dinâmica, que era o fato de as grandes estarem com grandes agências. E as grandes agências tinham como grande modelo de remuneração a comissão em compra de mídia. Então, para que eu vou mudar um jogo e deixar de comprar a mídia, deixar de fazer aquilo que estava funcionando para mim, se eu vou ganhar menos, se eu vou conseguir tirar menos, se eu vou ter mais trabalho, se eu vou ter que provar ROI. Então, essa relação foi se perdurando por muito tempo. E você acha que a conta chegou agora, então? Eu acho que começa a chegar. Eu acho que as empresas maiores, elas começam a trazer para as agências tipos de cobrança que não existiam. De performance, de resultado concreto, de vendas, de implementação de boas práticas, porque elas estão olhando para o lado e estão vendo que, e qual cenário você acha alguém está se movendo quando elas vão se deparar com as agências, principalmente as ditas mais tradicionais, etc. Eu acho que eu vejo muito desse processo de transição e evolução, mas ainda lento, sabe? Eu acho que tem assim, sendo super sincero, não é um mercado que eu entro e que eu acompanho o tempo inteiro, eu não estou conversando com esses players, a gente é focado em empresas menores e agências menores também, mas a minha sensação um pouco de fora é de que eles estão tentando espremer a última gota do suco ali, eles estão tentando ao máximo se prender nessa visão antiga para tentar extrair mais, porque era um trabalho legal, era um trabalho mais criativo e com menos métricas, logo com menos cobrança também. A métrica era a pessoa gostou ou não gostou, ganhou prêmio ou não ganhou prêmio. E era que funcionava. E era que funcionava. Então, você passa a mudar muito. E toda mudança é complicada, as pessoas são apegadas à forma como sempre fizeram, tem dúvidas de como vai ser, tem dificuldade de se adaptar. Então, eu acho, honestamente, que ainda tem um caminho aí nos próximos anos. Eu acho que isso é, inclusive, para quem tem uma agência que não está entre essas top tradicionais, uma ótima oportunidade, né? Acho que era difícil para uma agência pequena sonhar em assumir uma conta de uma super multinacional, de uma grande ou qualquer coisa assim. E nesse cenário em que eles estão procurando e não necessariamente chegando a não encontram expertise. Numa tradicional, podem buscar de outras formas. Isso vem acontecendo com muita frequência. Eu acho que dentro desse tema ainda de crescimento, entendimento do que é resultados digitais, quando a gente fala hoje, você está falando de que mais de 10 mil clientes hoje nos resultados digitais? Hoje são 12 mil. 12 mil clientes. O que você acha que de aprendizado, agora olhando para resultados digitais como negócio, como um business ali, o que você acha que tem de aprendizado de uma empresa que há 8 anos atrás não tinha os seus 700 funcionários, que também teve que aprender como organização, que teve que aprender processo, muitas coisas, aprendeu com com aquilo que ela ensina, aprende-se muito. Dentro dessa evolução, né, acho que falando de 8 anos, como que a gente pode transferir esse conhecimento para as empresas que precisam passar por transições também? Tá certo que a Resultados Digitais nasceu como uma startup, já tem um pensamento mais lean, mas que transferência você acha que a gente pode fazer, dar de boas práticas, de como é que eu posso ser ágil no nível como a Resultados Digitais foi nesse tempo? Quais são, como ter fórmula, mas quais são os ingredientes fundamentais? Eu acho que um aspecto que eu acho super importante reforçar e para mim é um dos grandes segredos da RD, é um código de cultura bem estabelecido. Acho que independente da gente falar de processos, metodologias, etc., que vão fomentar a inovação, que vão fomentar a transição. Acho que a Marta Gabriel sempre fala nas palestras dela, cita, não me lembro se é Drucker, quem era, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Clássica. E é fato, não adianta você ter somos um mindset inovador e etc. Quando você vai para a cultura e vê como são as pessoas, se elas não são conectadas a isso, não vai funcionar.
Então, você acha que esse seria o primeiro ingrediente? acho que é o né? primeiro ingrediente. A gente explicitou quais são os nossos valores e todas as nossas decisões relacionadas à pessoa são guiadas por esses valores. Se eu vou contratar alguém, eu faço perguntas relacionadas aos valores para verificar adesão. Se eu vou promover alguém, eu parabenizo e dou reconhecimento com base no alinhamento com a cultura. Se eu vou repreender alguém ou eventualmente até desligar alguém, a cultura, na imensa maioria das vezes, pode performance também, mas a cultura também é um aspecto importante. Então, eu acho que esse é um viés já bem relevante. Depois você pode entrar em metodologias, em técnicas. Então, por exemplo, uma coisa que a gente viu funcionar em outras empresas do Vale e tem feito. A partir do momento que você já tem um produto estabelecido, que você já tem uma visão, monta um time totalmente à parte, fazendo quase do zero e bota para competir com o atual. É muito mais fácil surgir uma solução nova, surgir uma inovação de algo isolado e focado nisso, porque existe é natural de quem está desenvolvendo, de quem está lá, de manter o modus operandi, de manter o caminho, né? E a gente entende que está sujeito o tempo inteiro à disrupção, está sujeito o tempo inteiro à inovação. E na RD você acha que isso é possível hoje, assim, assumindo que a empresa está com um tamanho de 700 pessoas, né? É bem diferente do que estava antes. E vocês praticam esse tipo de coisa lá, de com times certeza. tentando poder o motor 1 matar o motor 2, digamos assim? Eu acho que até outros aspectos, por exemplo, eu saí do marketing nesse ano, no ano passado, né, depois de quase 8 anos à frente da área de marketing, para tocar uma iniciativa nossa de educação de mercado, que em vários aspectos, de certa forma, até concorre com o nosso marketing, concorre com outro produto e tal, e que podem surgir dali algumas opções super legais de produto, enfim. Isso é para a gente uma business unit. A gente olha isso para funcionalidades dentro do software, para pacotes. Então, quando você coloca um time que o objetivo é justamente destruir o modus operandi, o status quo e pensar do zero, ele vai ter naturalmente mais facilidade em fazer isso. É diferente de alguém que já está lá com a meta, que tem que bater a operação e tal. Cara, é muito arriscado eu começar uma coisa diferente, é muito arriscado eu mudar. Então, esse tipo de time, ele normalmente vai trabalhar muito mais com melhorias contínuas, que vão chegar num resultado melhor, mas mais limitado, né? Ele dificilmente vai surgir uma grande inovação na operação. Provavelmente uma das ideias saiu daí, então, de ter você vir para a parte educacional, a parte de geração de conteúdo direta, com esse objetivo de experimentar coisas novas, produtos, serviços e assim por diante, né? Legal. E ainda dentro desse processo o que você acha? Existe algum motivo na tua visão do porquê que, quando a gente vai um pouquinho mais para a realidade das empresas maiores, por que o marketing ainda é visto como uma área ou de custo ou ainda não é tão levado a sério de modo geral? E a gente vê essa realidade em grandes empresas ainda, olhando o marketing como algo que pode ser feito pelo sobrinho, né? Que é aquela grande... você vê até pelos tamanhos de departamentos, às vezes é uma pessoa dedicada ao digital, sabe? Como se inclusive a coisa fosse apartada. Qual a tua experiência, mesmo que de bastidor, ou de olhando, ou em conversas e trocas, por que você acha que isso acontece, na tua visão? Eu acho que casa muito com isso que a gente estava conversando aqui, né? Uma cultura de manter um modus operandi sem se atentar para o que já mudou, de fato, para o que já tem de possibilidade. Então, hoje a gente tem, ao mesmo tempo que você tem esses casos e esse contexto, dá para citar aqui N exemplos e cases de empresas em que o marketing é o número um. O marketing é quem está levando a empresa para frente, o marketing é quem está fazendo acontecer, quem está gerando lead, quem está promovendo vendas. E aí eu acho que o que falta, na maioria dos contextos, é um pouquinho de humildade para entender o que está mudando no mundo, ter um contato novo com a realidade e fazer um investimento mais propício, mais adequado, né? abrir a cabeça. Sim. Que eu acho que, de novo, está muito relacionado à manutenção do status quo. Legal. E acho que foi bom você falar do papel do marketing atualmente. Essa minha outra pergunta era um pouco controversa anterior, né? Ela vai na direção contrária, que é justamente o papel que o marketing está assumindo dentro das empresas, né? Tem algumas pesquisas que dizem que o CMO tende a ser o próximo CEO, né, de uma grande empresa.
Por que que você, no teu entendimento, assim, como é que você enxerga o papel do marketing em termos de tecnologia, inovação, cada vez mais próximo, né, dessas áreas de fato que vão levar a empresa adiante? Quais são as características que você enxerga diante do que você falou que levam o marketing a ser considerado dessa forma? Por que é tão próximo da tecnologia? Por que é tão próximo da inovação? Pra gente pode parecer meio óbvio, mas a gente desconstruir isso um pouquinho, qual seria a tua fala a respeito disso? Legal. Essa visão de CMO sendo os próximos CEOs é super interessante, porque o tradicional era quase o oposto, era o CFO, né? Era o financeiro, era alguém que tinha uma visão mais nessa linha. E eu acho que casa muito bem com o que a gente tem tido de mudança de mundo, né? Então, a gente tinha um cenário de muita estabilidade nos produtos, de muita previsão. Cara, quanto a Coca-Cola ia vender, quanto a Globo ia vender, quanto... Era tudo muito estável, né? De poucas mudanças, de poucas disrupções. Eu acho que a aceleração tecnológica ela trouxe para a gente um número de possibilidades muito maior, democratizou muita coisa, desde a criação de uma solução. Cara, hoje aprender a programar... Já consegue o cara sair consegue num dia, né? O cara faz um bootcamp de um fim de semana e consegue desenvolver alguma Muito coisinha. Tem N aulas gratuitas no YouTube, cursos gratuitos, etc. Então, tem muito mais gente procurando soluções, procurando alternativas. Com muito mais gente surgem muito mais disrupções, surge muito mais concorrência, muito mais competição. Não tenho dúvida que o mercado hoje ele é bastante paradoxal isso, porque ele é mais democrático, ou seja, eu começando do zero eu tenho muito mais chance de subir, e ao mesmo tempo é muito mais competitivo, muito mais porque difícil. Agora não é uma briga sua com os grandes, é sua com todo mundo, com tudo. Né? E aí eu acho que esse cenário ele demanda muito mais uma visão de estratégia, de diferencial, demanda muito mais a visão de posicionamento. O marketing entra na jogada como um fator extremamente importante. Não é mais só desenvolver o produto, porque desenvolver o produto tem mais 15 desenvolvendo um produto que pode ser igual, ou se você começa bem sucedido, alguém vai te olhar e para desenvolver o produto, a tecnologia, ele vai conseguir copiar. Sim. Copiar hoje é muito fácil. Então, o que passa a ser desafio é justamente como criar diferenciação, como criar uma experiência única, como criar uma comunicação que realmente se conecta com o cliente, se conecta com o potencial cliente de fato, como olhar para a concorrência, posicionar você, posicionar a concorrência, que são atribuições naturalmente muito mais conectadas ao profissional de marketing. E é curioso, acho que pela primeira vez na história, na realidade, né, a gente está falando de um marketing de fato sendo visto como uma área da escola de negócios, né, uma competência da escola de negócios. Sempre se olhou muito para o marketing como uma escola de comunicação, que não tem nada a ver, né, que acho que aí usamos como ferramenta. Foi bom você falar um pouquinho sobre tecnologia e puxou como marketing próximo disso, e a gente tem um termo chamado tech marketing, né, que é onde a tecnologia é a serviço do marketing. A gente pode dizer que o RD Station, por exemplo, é uma tecnologia a serviço do marketing. Correto? Qual que é a tua visão na prática, além do RD Station, na visão de mundo, tecnologia, o quanto o marketing vem se aproximando da tecnologia e quais são os benefícios reais do ponto de vista do resultado financeiro para as empresas, essencialmente as empresas mais tradicionais? Eu gosto muito de um conceito, a RD é uma empresa de engenheiros, eu sou o único peixe fora do aquário ali, mas eu já virei engenheiro por osmose, né? E aí tem a turma lá da automação, o Eric e o Gui são da engenharia de controle e automação. E o que o curso fala para eles na faculdade é que basicamente se automatiza algo que você já testou, já validou. Você não começa pela automação, você começa por uma ação manual em que você testa, valida e a partir do momento que você faz isso, você escala. Perfeito. É onde eu acho que a tecnologia vai ajudar muito o marketing. Então, a partir do momento que você tem uma identificação de qual é a melhor forma de comunicar com o cliente, de o que toca esse cliente, etc., a tecnologia vai te ajudar a dar escala para isso, a ganhar produtividade, a muitas vezes testar, encontrar insights um pouquinho mais rápido. E eu acho que essa,
essa linha é extremamente benéfica para o marketing, vai fazer toda a diferença. Eu não acredito muito no marketing como um substituto, no market tech ali, como um substituto ao profissional de marketing moderno e que vai ainda precisar pensar estratégia, ainda vai precisar pensar produto, vai precisar pensar concorrência. Acho que tem novas habilidades. Acho que o profissional de marketing, nesse caso, aí você pode me confirmar, ele hoje, para ser um profissional completo, ele tem uma série de habilidades que não existiam até alguns anos atrás, né? Tecnologia, direção de arte, mesmo análise de dados. Tem muita coisa num profissional de marketing hoje. O que você diria para esse profissional hoje, do ponto de vista de competência, seja um CMO, seja um analista, seja o coordenador? O que você acha que é essencial para alguém que precisa ainda expandir? Tem muita coisa, porque eu acho que a gente acaba tendo uma característica comum e essencial para o profissional de marketing hoje, porque se você pegar na década de 90, a gente tinha ali a bolha dos anos 2000 em termos de tecnologia. Então as pessoas que nasceram ali no final da década de 80, ou que vivenciaram o começo da internet, elas acabaram aprendendo, né, ou programar. Tem uma história muito semelhante, né, quem desenvolvia site, não sei o que, etc., adquiriu necessariamente as competências necessárias para ser o profissional de marketing de hoje. Mas essa não é a realidade de todos. Né? Na tua visão, quais seriam os primeiros passos para adquirir essas habilidades? Eu acho que a gente normalmente vive de algumas ondas, né? Então, a gente teve os profissionais, os primeiros profissionais quando trabalhavam marketing, publicidade, muito mais focado em pessoas, processos muito artesanais, etc. Depois veio uma segunda leva, e eu acho que a gente fez parte, de certa forma, muito ferramental, né? Muito o hackzinho do Facebook Ads, do Instagram, como é que eu vou economizar no anúncio, como é que eu vou medir conversão e tal. E eu acho que é normal de qualquer processo, quando vai ficando maduro, é aquela água do chuveiro que está muito quente, de repente está muito frio, e chegar no ponto ideal não é muito fácil. Acho que a gente ainda está nesse processo. Então é importante, eu acho super fundamental não esquecer das pessoas, conversar com o seu cliente, ter esse sentimento de empatia. Eu sempre gostei muito de fazer um trabalho de marketing na RD, porque ele me facilitava muito entender a dor e o problema do meu cliente. Porque o meu cliente era eu, sim. Né? Aquilo que eu estava vendendo, eu ajudava diretores de marketing de pequenas e médias empresas a venderem mais. E era o que eu precisava fazer para minha empresa. Então eu sabia qual era a dor, qual era o problema, o que resolvia, o que não resolvia. Não é a realidade de vários outros profissionais de marketing. Várias outras empresas você está vendendo coisas que não tem nada a ver com você, né? Se eu estivesse vendendo, sei lá, computação em nuvem, cara, eu não entendo, não é o que eu faço e tal. E então acho que criar essa rotina de empatia, de conversa com o cliente, de entendimento do problema, de se aprofundar é fundamental. E eu acho que dali vão surgir várias escolas do marketing digital, várias áreas que vão se beneficiar. Você entra toda a parte de copywriting, você escrever um e-mail que conversa com as pessoas, você escrever um post que conversa com as pessoas, você escrever um post em redes sociais que desperta curiosidade, que é interessante. Eu acho que vem muito dessa base, né? Humana, criatividade, por aí vai. Mas tem que entender que o mundo mudou e que tem um outro viés também. Você tem que saber analisar dados, tem que saber analisar números, tem que conseguir olhar para um relatório, identificar oportunidades, identificar onde um funil está vazando, identificar onde dá para fazer melhor, onde dá para fazer mais. Então, eu acho que é sair um pouquinho das máscaras, né, dos estereótipos. A gente normalmente tem muito... não, sou de humanas, então não sei fazer a conta, dá a conta para o engenheiro, né? Ou o cara do engenheiro, putz, mas essa historinha aqui, esse negócio de storytelling, meu negócio é resultado. E, cara, storytelling também dá resultado, também ajuda. Então, acho que o grande ponto é fugir um pouquinho do que a gente criou como estereótipo, de achar que você tem que ser binário, né? E procurar um pouquinho de todas essas competências. Eu gosto muito, você pode procurar no Google aí, o T-Shaped Professionals, né? Eles usam o formato de T para falar de algumas habilidades que todo profissional que trabalha com growth deve ter, tem como base, né? Você tem que ter como fundação, como entendimento. E aí você tem algumas carreiras, né? Algumas áreas de expertise que
que é onde sobe Onde tem o T, que você consegue aprofundar um pouquinho melhor, que você consegue ter como uma especialidade de fato. Eu acho que esse é um ótimo caminho aí de desenvolvimento de competências. Legal. E para a gente concluir o nosso papo, assim, que está muito bacana, o que você diria para as empresas, né, uma vez que a gente tem as habilidades aí mapeadas, né, minimamente, né, o que você diria que a gente pode ter como para se reinventar, para essas empresas que precisam dar esse passo a partir de tudo isso que a gente conversou? Porque parece um livro infinito de coisas a serem feitas por uma empresa que fez há 20, 30, 40, 50 anos a mesma coisa, sem perder de vista a essência daquilo que você acabou de falar, né, do profissional, das pessoas, etc. Eu sei que não tem uma resposta pronta para isso e nem correta para isso, mas na tua visão, o que seria o first step ali para isso? Eu acho que é importante eu consideraria uma verba, um percentual do investimento para arriscar. Legal. Eu acho que assim, eu dificilmente falaria para uma empresa que está super bem estabelecida, que tem um modelo tradicional de vendas e etc, que está dando certo, para falar, cara, joga isso tudo que você tem aí pro alto e começa a fazer isso, porque isso é o que funciona. Vai no caminho A, B ou C. É loucura. É legal você falar isso, porque às vezes o mercado vende um pouco disso, né? Dentro da própria comunidade marketing digital, a gente vê muita gente vendendo essa ideia, né? De que ou você não pode ser xiita, né, de uma estratégia, né? Você que vende muito inbound marketing, a gente sabe que mesmo assim você não pode ser xiita. Não, e nem acho, eu honestamente acho que várias das coisas, quando trabalham em conjunto, se complementam. Perfeito. Eu posso ter, por exemplo, uma estratégia de outbound marketing, que o meu vendedor vai lá, bate na porta do cliente, e a partir do momento que o cliente fala, cara, eu não vou comprar agora, posso te botar num fluxo de e-mails para a gente trabalhar o relacionamento, e aí o inbound continua trabalhando. E, da mesma forma como a gente faz eventos, eu faço um evento, que é uma coisa em teoria outbound, vou lá, patrocino uma feira, dou brinde, e depois insiro isso num fluxo de comunicação inbound, que dá sequência no processo. Eu acho que as coisas podem e devem se conversar. E aí eu acho que pequenos experimentos, pequenos testes, uma verba, sei lá, você tem a sua grande agência que está tocando as campanhas tradicionais, tira 10% disso e contrata uma agência menor que vai olhar para performance, que vai olhar para inbound. Você tem 10 vendedores outbound, tira um e começa a trabalhar com inbound, recebendo alguns leads ali que você está gerando. Então, é colocar alguns pequenos experimentos, algumas... você facilitar a transição, no fim das contas, né? Então, se apostar com mais controle e a partir do momento que você percebe, e você invariavelmente vai perceber que tem oportunidades muito relevantes sendo deixadas de lado ali, você naturalmente vai começar a fazer essa transição, naturalmente vai começar a investir mais. Acho que qualquer estudo que você pega de investimento publicitário, você vai ver que gradualmente essa transição tem sido feita já. Uma coisa que era 90 e tantos % do orçamento, hoje já tem uma inversão bem interessante, caindo, né? e a gente já consegue ver esse movimento no longo prazo. Então, isso vai acontecer com você, com a sua empresa, vai cair na mesma situação. Então, comece um passinho de cada vez. E assim seguir, né? Gosto muito do lema do Facebook, né? Feito é melhor que perfeito. Total. Que eu acho que esse é outro motivo para muita empresa não fazer. Ela acha que para começar ela tem que ter uma estrutura perfeita. Ela vai fazer inbound marketing, vai fazer vídeo, tem que ter um puta de um estúdio, eu tenho que ter o pessoal mega treinado para atuar, eu tenho que ter roteiros mega complexos, que eu faça a pesquisa XYZ, que eu... Cara, começa a fazer, mesmo, bota alguma né? coisa no ar, experimenta. É muito mais fácil você chegar na perfeição. Ao começar, põe no ar, escuta feedback, melhora, coloca no ar, escuta feedback, melhora, coloca no ar, escuta feedback. E iterando em cima disso, do que você ficar na sua casa, botar a bunda na cadeira e achar que dentro de você vai vir um mundo perfeito e que você só precisa de mais tempo para chegar nesse mundo perfeito. Esse tempo não vai chegar nunca. Vamos errar rápido, né? Vamos errar rápido, exato. Vamos errar rápido, porque errar rápido é aprender rápido. Aprender rápido é acertar rápido. Muito mais rápido, né? O nosso lema de startups, né? Exato. Muito bom, André. Muito obrigado pelo papo, mas só para a gente fazer uma conclusão final, assim, uma pergunta especialmente para você, né? Pessoal. O que é essencial para o André Secreira? O que é essencial? É pensante, é uma pergunta bem aberta mesmo, mas é para pensar. No seu tempo. Acho que, não, eu estou pensando que você tem aspectos essenciais, por exemplo, para mim, toda a linha ética, garantir promessas que são
verdadeiras e que são factíveis. Eu não acredito no marketing e vendas como aquele mentiroso que conta uma história que não faz sentido para vender mais e para empurrar a goela abaixo. Mas eu acho que esse é um aspecto fundamental que já está meio intrínseco, né? Eu acho que partindo disso, fundamental para mim é resultado. Muito bom. É você conseguir entregar mais, é você conseguir de fato fazer a empresa crescer, é você fazer de fato um produto chegar nas pessoas que precisam desse produto. Eu acho que se o seu produto é bom e o seu marketing está fazendo um bom trabalho, você está ajudando as pessoas, você está fazendo a diferença nesse sentido. Então, para mim, resultado fala alto, fala mais alto do que qualquer metodologia, do que qualquer caminho. De novo, se você está fazendo tradicional, está dando resultado e está indo bem, cara, quem sou eu para te julgar? Muito bem. O problema é que, na maioria dos casos, o resultado tem caído, né? É a grande realidade. Você precisa se reinventar. Questionar é o ponto inicial de tudo, né? Acho que esse é o ponto. André, muito obrigado pelo papo, viu? Foi um prazer enorme você. Pessoal, estivemos aqui com o André Siqueira, da Resultados Digitais, e até o próximo ProTalks.